Situação 1. Olha esse exemplo. Tenho 3 anos. Então, eu tenho uma venda de 500 para 1.000. De 1.000 para 2.000. Reparou? Acompanha comigo. Essa venda de 500 foi para 1.000. Opa, aumentou 100%. De 1.000 para 2.000. Opa, mais 100%. Bom, hein? Empresa boa. Essa empresa aqui é excelente. Vamos continuar olhando ela. Necessidade de capital de giro. Lembra o que é? Quanto dinheiro que eu preciso durante o processo. Precisava de R$200. Foi para 400, 100%. Então, dobrou. Então, dobrou a minha venda, dobrou também a minha necessidade de dinheiro na minha produção. Legal. De 400, 800, dobrou também. Então, minha venda dobrou, dobrou minha necessidade de dinheiro. Peraí, até então, tudo bem. Empresa aparentemente boa. Vamos continuar olhando. Capital circulante líquido. O que é o capital circulante líquido? Diferença, o que eu tenho com o que eu pago. Você lembra que tem que estar equilibrado? Negativo não. Positivo grande demais também não é interessante, próximo de zero. Observe comigo. Eu tinha capital de giro líquido, circulante líquido, 250. Então, dos 250, 200 eu precisava de recurso. Então, opa, tá tranquilo. Está sobrando 50. O que é 50? Saldo disponível. Então, dos 250 que eu tenho, 200 é para atividade, os outros 50 está sobrando. Legal. Então, meu saldo disponível está interessante. Para o outro ano, capital de giro líquido dobrou. De 250 para 500. Legal. Dobrou também. Então, está tudo dobrando, está perfeito. Ele está superior à necessidade de capital de giro, 500 para 400, está superior. Então, está sobrando recurso. Quanto? 100 saldo disponível. A empresa está boa. Repara o seguinte, no outro ano, terceiro ano, de 500 para 1.000, dobrou também. Está sobrando ainda? 1.000, capital de giro líquido. Necessidade de capital de giro ano 3, 800, me gera um saldo disponível de 200. Então, com esses 3 indicadores, repara, necessidade de capital de giro, capital circulante líquido e vendas, você já consegue verificar o problema do overtrading. Então, esse é um problema seríssimo, que empresas quebram por falta de gestão. Não adianta vender, não adianta colocar o produto para o seu consumidor, sendo que ele não paga por questões de crédito. Você dá muito prazo para ele. Não adianta vender, sendo que seu estoque fica abarrotado. Você não vira dinheiro, não gira. Você precisa pagar. Então, essa empresa é um problema seríssimo. Então, neste caso, essa empresa está boa. Vamos ver o segundo exemplo. Esse gráfico ilustra exatamente o modelo anterior. Os crescimentos das vendas, necessidade de capital de giro, capital circulante líquido e saldo disponível. Naquela empresa, mostra o crescimento. Como ela aumentava de 100 em 100, para ser um exemplo ilustrativo, fácil de entender, o crescimento é igualitário. Não muda muito. De 100 em 100, o crescimento está indo bem. Então, o saldo disponível, que é o azul, repara para você ver, está cada vez maior. Cada vez mais sobra dinheiro. Então, essa empresa está, de certa forma, muito boa. Vamos ver a próxima. Olha só o meu exemplo. Aqui temos a situação 2. Empresa 2. O que seria essa empresa 2? Olha as vendas. De 500 para 1.000. De 1.000 para 2.000. Percebeu? As vendas não mudou nada. Tá vendendo, tá igualzinha. Uma é a outra, tá igual. Tá vendendo a mesma coisa. Muito bem. Qual que é o problema? Necessidade de capital de giro. 200 para 500. Opa! Aumentou muito essa necessidade de capital de giro. Então, de um período para o outro, precisou de muito recurso para suprir aquele aumento de venda. Mais que 100%. Aumentou 150%. De 500 para 1.000, 100%. Então, a necessidade de capital de giro está aumentando também, assim como na outra. E agora, o que eu tenho líquido de recurso? Capital circulante líquido. No ano 1, 250. Opa, estou com uma folga de R$50. Uma folga, um saldo disponível, uma folga financeira. Tem disponível 50. No outro ano, 500, 500. Bateu igualzinho. Então, minha capital de giro líquido, tudo que tenho de capital de giro líquido
é para suprir a produção, não está sobrando nada, não tem nenhuma folgazinha. Então não tem nada disponível na tesouraria. 500, 500, no outro ano 1.000, 1.000. Então essa empresa, pera aí, então você começa a ficar desse jeito, começa a luzinha amarela. Vai com calma, porque está indicando que no ano 4, 5 pode ser que tenha problema. Então você já começa a analisar, verifica esses indicadores e aí pode ser que você tenha problemas no futuro. Olha só, de novo, aquele gráfico que mostra esse crescimento. Repara que o saldo disponível, ele tende a zero. Olha só comigo. Cadê o saldo disponível? Ele tem um valor, de repente ele some. Então, capital circulante líquido e necessidade de capital de giro, eles se encontram. Por que eles se encontram? Voltando, eles ficam iguais. 500, 500. Então, eles ficam idênticos. Então, não me sobra mais nada de saldo disponível. Então, nesse caso, eu não tenho saldo disponível, depois não tem nenhum nos outros anos. E na terceira situação? Primeira muito boa, segunda começou a ficar complicada a empresa. E a terceira? Olha só o caso, terceira situação. Nessa terceira, nós temos as vendas igual. Vai aumentando 100 e 100%. Então, de 500 vai para 1.000, de 1.000 para 2.000. Venda das três, não mudou nada. Agora, olha a necessidade de capital de giro. Quanto de dinheiro que eu preciso durante a produção? De 200 para 400, aumentou 100%, igual a primeira. Beleza? De 400 para 800, aumentou 100%, igual a primeira. Perfeito. Legal? Perfeitamente. Agora, capital de giro líquido. 250, folga de 50. Então, nesse ano 1 a empresa está boa. No ano 2, poxa vida, no ano 2 não sobrou nada. Aquela empresa, o dinheiro que ela teve de capital de giro, quantos a receber, estoque e caixa, supriu tudo o que ela precisava de necessidade de capital de giro. Então, todo o dinheiro que ela tinha, não tinha nada financeiro. Aqui, ó, quando o valor de necessidade de capital de giro é igual ao capital de giro líquido, significa que ela não tem nada de recurso financeiro. Tudo está igual. Não tem sobra no caixa. Então, ela tem muito estoque ou muito contas a receber. Está lá, 400, 400. Saldo disponível? Nada. Então, a empresa, coitada dessa empresa, não está sobrando recurso para ela. Vamos para o próximo ano. No terceiro ano, as vendas só estão aumentando. Falam, poxa vida, essa empresa, as vendas estão que estão. Muito boa, está vendendo como é beleza. Só que olha só, capital circulante líquido, ou também chamado capital de giro líquido, de 400 para 700. Então o aumento foi de 75%. Não acompanhou a elevação dos demais. Então, como ele não acompanhou a elevação dos demais, a sobra que eu tenho deixa 700 capital de giro líquido, 800 necessidade de capital de giro no ano 3, falta recurso. Não tem mais sobra. Então, meu saldo de tesouraria ficou negativo. O que é isso? Esse é um problema seríssimo. Esse efeito sobe venda e esses dois não acompanham, capital de líquido, necessidade de capital de giro, não acompanham a elevação das vendas, gera o problema do overtrade. E quando meu saldo de tesouraria chega ao ponto que fica negativo, gera um terceiro item, chama efeito tesoura. O que é o efeito tesoura? É exatamente isso, quando o saldo disponível fica negativo. Você não tem recurso mais para saldar suas dívidas. Veja no slide. Então esse gráfico 3 mostra exatamente a empresa com o efeito tesoura. O que é o efeito tesoura? Quando a elevação da minha necessidade de capital de giro é maior do que meu capital de giro líquido. Olha aqui, meu capital de giro líquido era maior que a necessidade de capital de giro. Posteriormente, cruzou. Então deu um efeito chamado efeito tesoura. Esse efeito só pode ser corrigido com uma política de crédito bem feita e rever todo o sistema de estoque. Como que isso acontece? Muitas vendas, legal, porém você não está recebendo dinheiro. Muitas contas a receber ou muito estoque. Então, observa, reveja a política financeira. Revê a sua política de crédito e a sua política de controle de estoque. Junta todo mundo da fábrica, bate um papo com a produção e fala, ó, vocês estão demorando tempo demais para produzir. Precisamos enxugar o tempo de produção. Ou temos muito estoque na minha empresa, precisamos reduzir esse estoque. Junta a equipe financeira, contas recebeu, a equipe de venda,
A partir de agora vamos rever as nossas vendas. Não vamos mais vender em 30, 60, 90 ou pagando ano que vem. Vamos vender o máximo de à vista possível. Queremos recurso, não temos recurso. Então, esse problema gera efeito tesoura. Então, no meu slide, eu tenho exatamente uma perguntinha para vocês. Olha só. O que ocorre se o aumento das vendas resultar em um maior aumento, em um aumento maior da necessidade de capital de giro em relação a capital circulante líquido? Então, se eu tiver muitas vendas, como eu disse, e a necessidade de capital de giro, capital de líquido não acompanhando, eu tenho o efeito tesoura. Olha só, ele forma uma tesoura. Então, isso, como que eu corrijo? Rever política de crédito e também política de estoque. Perfeito? Conseguir acompanhar até então? Vamos fazer agora a próxima atividade, para que vocês consigam calcular, por meio desses indicadores que eu mostrei para vocês, se a empresa que vocês estão analisando tem problema de overtrade ou se já chegou no efeito tesoura. Boa atividade para todos. Fizeram a atividade 2, conseguiram calcular os indicadores básicos de necessidade de capital de giro líquido, mensurou e detectou o problema de overtrade e efeito tesoura, sugestão para melhorias para o seu caso, para a sua empresa. Perfeito.